Da preparação do Flamengo para o jogo contra o Cruzeiro. Bom dia, Léo. Bem-vindo à redação. Bom dia, Marcelo. Bom dia para todo mundo que está acompanhando o Redação Sport TV. Pois é, o Flamengo está treinando nesse exato momento aqui, né? A gente pôde acompanhar somente os primeiros 15 minutos. Depois o técnico Maurício Barbieri fechou o treinamento, quer privacidade, para preparar a equipe, né, para o jogo da volta da Copa Libertadores amanhã contra o Cruzeiro. O Flamengo que precisa quebrar um tabu para conseguir avançar para as quartas de final da Libertadores. Quando jogou em casa, o primeiro jogo fez em casa e perdeu, nunca conseguiu reverter essa situação. E para fazer isso, o técnico Maurício Barbieri aposta em 4 jogadores, né? O Cuéllar, o Everton Ribeiro, o Diego e o Lucas Paquetá. E ele falou muito durante a entrevista coletiva que ele deu para a gente aqui antes do início do treino, de tirar o Cruzeiro da zona de conforto. Vamos conferir. A gente sabe que tem um placar adverso para resolver, mas, como eu disse, antes até de pensar em fazer o primeiro gol, a gente precisa criar as oportunidades, precisa criar as chances, e para isso a gente precisa tirar o Cruzeiro da zona de conforto, precisa, enfim, trabalhar a bola, precisa criar espaço, precisa buscar o espaço para criar situações de gol e, quando elas aparecerem, aproveitar. Eu acho que no jogo de ida a gente criou algumas oportunidades, não conseguimos concluir, né? Mas a gente conseguiu criar oportunidades importantes. O Cruzeiro aproveitou as que ele teve e a gente não aproveitou. Amanhã, se a gente conseguir aproveitar as oportunidades que eu tenho certeza que a gente vai criar e conseguir fazer com que o Cruzeiro não aproveite a que eles vão ter, a gente espera conseguir fazer o resultado e sair com a classificação. Barreto, e ele citou bastante, o Maurício Barbieri falou muito bem do Lucas Paquetá, né? Ele que não jogou a primeira partida porque estava suspenso, é um grande reforço para o Flamengo tentar aí reverter essa situação lá no Mineirão, né? O Flamengo, se vencer por 1-0, o Cruzeiro ainda passa para as quartas de final. 2-0 é pênalti. O Flamengo, se vencer com 2 gols de diferença a partir do placar de 3-1, aí consegue a classificação para as quartas de final. Uma última informação, fraseando um pouquinho aí o André, né, também, saiu agora de manhã, Barreto, a convocação da seleção da Colômbia para os amistosos contra a Venezuela e a Argentina no mês que vem, nos dias 7 e 11, e o volante Cuéllar foi convocado, ou seja, ele deve desfalcar aí o Flamengo em 2 rodadas do Campeonato Brasileiro e também no primeiro jogo na semifinal da Copa do Brasil contra o Corinthians, assim como o Lucas Paquetá também deve desfalcar a equipe aqui no jogo contra o Corinthians. O Flamengo vai terminar o treino aqui agora, vai almoçar e depois do almoço segue aí para Belo Horizonte para terminar a preparação para esse jogo de volta da Copa Libertadores com transmissão do Sport TV a partir das 9h30. Um abraço, Barreto, volto com vocês aí. Valeu, obrigado, Léo. Essa notícia tem impacto no Flamengo, né? Mexe muito no setor do meio do campo. Mexe bastante. Um jogador que está sendo muito importante para contenção e para início de jogada. É mais um efeito da data FIFA. A gente fala muito da convocação da seleção brasileira, mas as outras seleções sul-americanas também convocam. Às vezes você dá azar de... Mais um efeito do calendário do futebol brasileiro que não respeita a data FIFA, né? Exatamente. A data FIFA está lá anunciada para todo mundo. A data FIFA 4 anos na frente, a gente já sabe me expressei mal. A data FIFA está totalmente conhecida, mas o calendário fica ali fazendo... Você pode até não gostar dela, mas ela é inocente. Eu acho que tem 2 paradigmas no futebol brasileiro que eu acho que... desde que eu me cresci gostando disso, eu não acredito que tem capacidade de mudança, por mais que a gente fique aqui tentando bater. O primeiro é calendário, o segundo é a questão dos técnicos sendo moídos o tempo inteiro. Isso nunca mudou e, enfim, a gente vive uma questão de tipo, o estadual tem que diminuir. Aí as federações mandam na CBF, aí, mas ao mesmo tempo, vai diminuir para 15 datas, aí a gente vai ganhar uma semana. Eu não consigo enxergar isso a médio prazo, uma mudança tão brusca. Infelizmente, no futebol brasileiro. O que é... Não é uma conta muito difícil de fazer, né? A gente tem para tirar. Tem um campeonato nacional de 20 clubes. Isso, se você olhar para o calendário dos principais países da Europa, todos têm. Tem. O futebol brasileiro tem uma Copa Nacional. Na Europa, todos têm. E alguns têm até 2. Né? Tem uma segunda Copa lá, a Copa da Liga. O futebol brasileiro tem compromissos internacionais para os clubes, uma grande Copa Continental uma outra e uma secundária. segunda Copa Continental. Olha, de relevância também. Lá também tem. O que aqui tem que lá não tem? Estadual.
Mas é barganha, Não né? é difícil de Só que identificar. ao mesmo tempo é uma barganha para fazer o calendário, né? Da parte... Não, e para muito clube é a única possibilidade de levantar uma taça. Levantar uma taça, não, claro. A gente entra naquela velha história. Não ser contra o estadual, mas sim a metodologia como ele é feito, né? E você pausar, né? Aquele começo de calendário, 4 meses para isso, né? Quando eu digo assim, pode parecer, o Barreto está falando que o estadual está sobrando, então tira. Não. Se o estadual é importante para nós temos que entender como é que nós vamos encaixá-lo. Claro. Nas 40 e tantas semanas que sobram do ano, né? O ano tem 52, você tira as férias, a pré-temporada, 40 e tal. Tem que caber ali. Vai fazer o quê? Vai virar uma segunda Copa? Vai diluir ao longo do ano? Ou então você vai continuar... Os grandes disputam um determinado pedaço e os menores que têm que jogar, que têm que ter calendário. Ou então é como é hoje, mas não reclama. Tá? Na hora de botar o time reserva em campo, não vem de mimimi dizer, porque o calendário... Não, esse é o calendário que você quer. É o calendário que você aceitou, porque você acha que o estadual é importante, seja para preservar os clubes pequenos, seja pelo motivo mais realista, que é o de levantar uma taça de vez em quando. Sim. Né? Algumas coisas financeiras, cota de TV também, move muito mais. Os grandes clubes é cota de TV, tudo isso. Né? Então, o estadual é importante para você, então aceita que dói menos, mas depois, não vem, né? O Barbieri fez uma comparação ali entre... Né, que pareceu meio óbvia, na verdade, né? Se você não permite que o adversário aproveite suas chances, se você aproveita as suas chances, normalmente você dá certo. Vai matematicamente, né? Mas eu acho que ele faz também essa comparação porque a oportunidade que o Flamengo deu ao Cruzeiro no começo do jogo do Mineirão, do Maracanã, foi o que definiu esse confronto. Deu a cara a esse confronto, né? Aquele gol cedo do Cruzeiro. Sim. Mudou a cara do confronto, não só daquele primeiro jogo, do confronto todo. Não, e é impressionante como a defesa do Flamengo tem permitido oportunidades assim, como não acontecia antes da Copa do Mundo. Depois da Copa do Mundo, foi um tal de abrir a porteira ali e todo mundo consegue pelo menos um gol a cada jogo. Tem sido o drama da defesa do Brasil. E no final daquele jogo, o Cruzeiro teve 2 chances claríssimas para ampliar ainda o placar, né? E nessa zaga... Porque rolou um desespero ali. O Flamengo tentando fazer um gol e se abriu para o contra-ataque, né? Agora, Barreto, eu fico extremamente incomodado com essas expressões de empreendedorismo de palco que a gente acaba absorvendo no futebol. Me expliquem o que é a zona de conforto do Cruzeiro. O que é isso que o Barbieri quis falar? Vamos tentar puxar ver se tem uma expressão do futebol raiz para a gente substituir. Realmente, tirar da zona de conforto é pressionar o adversário. Pressionar. É incomodar. Né? E no caso do Cruzeiro, é principalmente fazer o Cruzeiro se abrir. Sim. Porque é um time que é super bem treinado na defesa, nas suas situações defensivas. Então, tirar o Cruzeiro da zona de conforto é tentar desempacotar aquela coisa fechada. Aquela defesa que o Cruzeiro é um time montado, não sei se essa expressão é moderna ou se ela é antiga. Sim. Mas enfim, o Cruzeiro é um time montado de trás para frente. Né? É o tipo de trabalho que o Mano faz. Ele organiza a defesa e a partir desse momento em que ele tem a segurança defensiva do time, ele começa a trabalhar opções para o ataque. Né? Então, tirar o Cruzeiro da zona de conforto talvez seja isso. Fazer com que o Cruzeiro não esteja tão tranquilo para se defender. Pois é. Vai ter que tentar atrair o Cruzeiro. Foi o que o Santos fez? Foi isso que o Santos fez no Mineirão, levando o jogo para os pênaltis na Copa do Brasil? O Santos conseguiu fazer 2 gols no Cruzeiro. Não me lembro. De um jeito que não interessa ao Flamengo, porque o Cruzeiro fez o primeiro gol naquele confronto da Copa do Brasil. Aqui não tem o gol qualificado, né? Então fazer 2 gols servia para o Santos ir para os pênaltis, como aconteceu. O que não serviu para o Santos foi ir para os pênaltis. Porque o Fábio pegou 3. Aliás, nós vamos ouvir o Fábio, né? Que está se referindo à volta do Lucas Paquetá e como isso pode afetar o segundo jogo do confronto. Uma equipe muito competitiva, acho que um plantel qualificado, né? Por isso tem condição de jogar bem aí, tanto o Campeonato Brasileiro e as outras competições paralelas, com um grupo bastante qualificado, né? E lógico que o Paquetá é um dos destaques, né, da equipe do Flamengo, né? Tanto tendo reconhecimento aí nacional, então a gente sabe que o retorno dele gera mais dificuldade ainda para a nossa equipe, a gente tem consciência disso. Mudou tanto assim a vida do Flamengo, não ter tido o Paquetá para o primeiro jogo?
Muda. Foi o decisivo para o resultado, para ter perdido em casa? Não, decisivo para o resultado não, porque realmente permitir os gols tão cedo foi o que quebrou o Flamengo. Mas o Paquetá... E isso independe da presença do Paquetá. Mas o Paquetá deixa o time mais esperto, deixa o Flamengo mais perigoso. E ali faltou sim. Acho que deixa, inclusive, a torcida mais segura, mais animada. Segura, mais animada. É um cara que vai arriscar muito mais, né? Enfim. Embora eu não ache que ele seja esse jogador... Ele ainda não é esse jogador que é de potencial totalmente realizado, entendeu? Mas ele é um jogador que dá um... Vejo a torcida do Flamengo meio bipolar com o Paquetá. Encantada com o futebol que levou à seleção, mas às vezes... É natural que ele oscile. É natural que ele oscile. Ele é muito jovem. Ele é muito... Só que ele tem uma coisa que ele tenta muito, né? E ele, por tentar demais, fazer alguma coisa diferente, ele acaba errando muito. Então isso tem essa consequência, entre aspas, que é da idade. Agora, eu sou encantado pelo Paquetá. Eu acho um cara que é absolutamente criativo e ao mesmo tempo marca como poucos. Sim. Ele é um achado. Mas o que incomoda, por exemplo, eu tenho um amigo no meu grupo de jornalista velho, um rubro-negro meio obsessivo, assim, que reclama de tudo do Flamengo. E ele reclama do Paquetá também. Ele diz que o Paquetá tenta o drible num espaço do campo que ele está ocupando hoje, que é muito perigoso para isso. Porque gera o contra-ataque. Contra-ataque é reação rápida, né? Entendeu? O que eu gosto do Paquetá é que ele não se conforma. Ele é um jogador que parece que está sempre querendo ir para frente, de alguma maneira. Só que realmente, às vezes a decisão não é a mais acertada, mas é um jogador que não se conforma com ficar tocando para trás. É que na torcida do Flamengo às vezes descamba um pouquinho para uma preocupação com a máscara. Se o sucesso não subiu a cabeça, eu já vi esse... Às vezes eu recebo aqui pelo nosso Twitter... Um certo exagero pro Paquetá, né? Nesse momento... Eu não gosto de botar as coisas só na boca da torcida, assim, com uma coisa meio genérica, entendeu? Mas eu estou me referindo a comentários que eu já li aqui. Sim. Se eu pudesse achar um aqui agora, me daria mais legitimidade. Ele é um jogador que tem muita autoconfiança. Ele arrisca dribles e, na minha opinião, ele arrisca alguns chutes de muito longe que eu ainda não vi ele encaixar. Sim. Entendeu? Mas é perceptível que ele tem autoconfiança, que ele sabe que ele pode render mais. Agora, daí a falar de máscara não... Tá longe ainda, eu acho, complicado. Né? Porque às vezes você pega um time, você quer ganhar, você tem que tentar dar uma solução. E muita coisa mudou no Flamengo. Sai o Vinícius Júnior, entra o Vitinho ainda não encaixou. Tem uma complexidade aí que pro cara que quer ganhar, e o que eu sinto do Paquetá é isso, o Paquetá quer ganhar sempre. Entendeu? Aí improvisa errado, essas coisas. Mas máscara não. E ao mesmo tempo é um cara que encaixa nesse DNA flamenguista de estar sempre dando raça e tudo mais. Eu acho. O estereótipo, né? Eu vou ficar de olho no Twitter aqui para ver o que dizem os internautas. Porque essa coisa de também botar na conta da torcida de forma genérica não é boa. Não. Né? Vamos tentar individualizar essa discussão. Mas eu já ouvi bastante, eu vou te falar, eu já ouvi bastante essa crítica da máscara. Quando eu leio aqui, eu não leio a torcida falando, pessoas falando, pessoas físicas. Mas eu queria me referir a uma delas. Paquetá está mascarado, mas tem que ter um nome. O que eu mais sinto dos amigos flamenguistas é essa questão de ele arriscar demais e ele ainda não ter provado que é capaz de... Só que ao mesmo tempo eu vejo isso como um cara que tenta, ao menos, e que se mostra ligado para inventar alguma coisa. O cara tocar um chute de fato. De 30 metros, ele não vai acertar. Não vai acertar. Mas essa capacidade de tomar decisão aí também vai, né? Ela melhora com o tempo. Ela vai amadurecendo, amadurecida. Nós vamos voltar a falar dos confrontos entre brasileiros e argentinos.